continuar e me empolgar em fazer aulas cada vez mais específicas para os problemas, para as dificuldades de vocês. A gente recebeu aqui mais de 100 mensagens de pessoas querendo saber mais sobre o curso Consultório Smart. Então, eu prometo que eu vou falar mais sobre ele aqui ainda nessa aula de hoje, tá bom? Mas vamos lá, vamos já começar essa aula já com conteúdo? Olha só, faz 2, 3 minutinhos que a gente tá no ar. Então assim, quem chegar atrasado vai perder, porque hoje vai ter conteúdo à beça. Hoje eu vou ensinar 8 dicas de como que você faz, na verdade 8 técnicas de como que você faz para fidelizar no retorno, tá bom? Imagina só você estar com a sua agenda, com os 3 pacientes marcados para hoje. Imagina lá, abre sua agenda, imagina, vamos fazer essa visualização. Imagina que você pegou agora, abriu a sua agenda e tem 3 pacientes marcados para hoje. Aí você atende o primeiro, a consulta foi legal e tal, se despede dele e depois fica esperando o segundo paciente do dia e nada dele aparecer. Aí você fica toda hora indo lá na recepção, abrindo a porta para ver se ele chegou. Olha no WhatsApp para ver a última vez que o danado entrou, né, no aplicativo e nada dele te dá um retorno se vem ou se não vem. Gente, isso é desesperador, não é? É agoniante. Eu já fiz isso umas trocentas vezes no começo. Porque assim, você tem uma expectativa de decolar na carreira, de viver exclusivamente de consultório. E os pacientes marcam e simplesmente não comparecem. Eu acho isso desesperador, não sei vocês. Ou então, mesmo assim, eles desmarcam a consulta, né? Porque disseram que não tiveram resultado com aquilo que eles colocaram, né? Aquilo que eles não colocaram em prática, na verdade. E aí eles preferem seguir mais um mês do teu cardápio para voltar para o retorno, né? Para voltar para a segunda consulta só depois que colocou tudo em prática. Quando na verdade, nesse momento que eles não tiveram resultado, que eles não conseguiram se planejar, se organizar, é justamente o momento que eles mais precisam de você. Porque é onde você vai pegar e vai falar, ó, mas espera aí, isso aqui não deu certo, vamos então adotar tal técnica, isso aqui não deu certo, deixa eu aplicar então tal conduta, tal estratégia contigo, né? E as pessoas não entendem isso. E a gente precisa falar isso sobre eles, tá? E assim, gente, como eu já disse aqui antes, eu já passei muitas vezes por isso. Eu tinha muitas primeiras consultas e pacientes fidelizados que é bom? Nada. Lembra que eu mostrei aqui pra vocês, né? A forma como eu fazia a minha planilha. E aí essa planilha era cheia de primeiras consultas. Só que aqui nas colunas de segunda, terceira, quarta, quinta consulta, era tipo, não tinha nada, né? E assim, né? Eu sentia nessa época que as minhas condutas eram confusas, que eu sempre estava entregando mais do mesmo, sabe? Eu achava a minha sequência de consultas, as consultas de retorno, né? Que é segunda, terceira, quarta, enfim, eu achava repetitiva demais, uma mesmice danada. E como eu falei pra vocês, né, também, tudo começou a mudar quando eu passei a fazer o plano alimentar na hora da consulta. Só que isso ainda não foi o bastante. Fazer o plano alimentar na hora da consulta me deu liberdade e me deu também, assim, tranquilidade, que eu podia sair do meu consultório e ir para casa como no emprego normal, sem levar trabalho para casa, sem ficar perdendo meu final de semana, né, os momentos com a minha família por causa disso. Só que também, nessa época, né, que eu fiz essa mudança de entregar o plano alimentar na hora da consulta, eu percebi também que eu dei mais motivação para o paciente retornar para a segunda consulta, ou seja, né, vir para o retorno depois da primeira consulta. Isso foi massa. Só que como resolver o problema do paciente voltar para a terceira, para a quarta, para a 10ª consulta? Isso não tinha como. As pessoas vinham motivadas, mas não tinham, né? Não voltavam animadas. Eu resolvi o problema até aqui, ó, da segunda coluna. Da terceira, quarta e quinta continuava aquele cri. Foi aí então que eu criei um verdadeiro arsenal de ferramentas dos mais variados tipos para usar na consulta. Então eu tenho ferramentas para eu ensinar para o paciente conhecimento de nutrição, tá? Então assim, imagina só, uma ferramenta mesmo, né? Um desenho de intestino onde é plastificado e a gente desenha em cima desse papel, né? Dessa lâmina, esqueci o nome, dessa lâmina. E aí depois a gente apaga, a gente usa essas canetinhas assim, ó, para escrever na lousa e depois a gente apaga
né? Em cada consulta e tal, a gente explica em cima daquela lâmina, por exemplo, como que funciona a permeabilidade intestinal. Enfim, então eu desenvolvi desde ferramentas desse tipo para ensinar conhecimento de nutrição para o paciente. Também desenvolvi ferramentas de coaching, ferramentas para mudança de comportamento, ferramenta para foco, para organização. Aí você fala assim, Mari, mas a gente é nutricionista, mas as pessoas são desorganizadas e desorganizadas com a alimentação dela. A gente também precisa falar sobre isso. Ferramentas para controle da ansiedade, da fome, enfim. E aí, todos os problemas que o paciente do meu nicho tem, eu tenho uma ferramenta. Só que, na verdade, essas ferramentas servem para todos os outros nichos também. E aí, quando você vem aqui, lembra na segunda aula que a gente desenhou aquele esqueminha, quando a gente faz aquela planilha de dificuldades que os pacientes revelam pra gente naquelas 3 perguntas poderosas que a gente faz na anamnese? Então, quando a gente faz essa planilha de dificuldades do paciente, eu já vejo mais ou menos quais as ferramentas que eu vou usar no caso dele. Então aqui, se eu vejo que a organização... peraí, o que eu tenho aqui de ferramenta de organização? Já coloco aqui. Aí na minha planilha lá do Excel, na minha anamnese do Excel, eu já vou colocando do lado. Então eu vou usar essa ferramenta essa ferramenta. O problema dele é que ele come compulsivamente, principalmente um alimento específico. Vamos trabalhar aqui crenças de alimentos, etc. E aí eu já vou vendo mais ou menos qual a ferramenta que eu uso no caso desse paciente. Nutri, olha só, você precisa explicar para os pacientes que o treinamento é contínuo. A gente falou de panorama aqui, não falou? Você lembra que eu desenhei a bonequinha? Enfim, de preferência, quando você faz isso, você já deve abrir a sua agenda, inclusive já até deixar marcado, pré-agendado, todas as datas que ele tem com a estimativa do final do tratamento. Você até pode falar assim para ele, isso aqui é pré-agendado, tá? Eu tô reservando o horário na minha agenda para que depois você garanta o seu horário, tudo bem? A gente já pode deixar pré-agendado? Isso vai fazer com que você tenha um comprometimento maior. Isso vai fazer com que o paciente tenha um comprometimento maior com essas datas, porque ele já tem ali uma sequência para seguir, tá bom? E aí no final de cada consulta, você pode falar, olha, na consulta que vem, vamos trabalhar com o seu planejamento da tua agenda, tá bom? Ou então assim, na consulta que vem, vamos fazer várias receitinhas para você já deixar congelado, tá? Enfim, como aqui você já vai ter mais ou menos as ferramentas, você já sabe quais os problemas que você vai tratar com esse paciente, você também já sabe quais as ferramentas que você vai usar com esse paciente, você vai fazendo essa antecipação. Isso, né, falar que na semana que vem o paciente já vai aprender alguma coisa, isso causa uma antecipação no paciente. E ele já fica esperando a sua consulta super animado. Gente, olha só, se vocês me permitem, eu posso dar um exemplo bem sincero do que é isso, do que é causar essa antecipação de uma forma positiva? Quando você se inscreveu aqui, no treinamento Segredos do Consultório, você já sabia o que ia acontecer nele. Eu já falei pra você, não falei? Você já sabia cada tema que você ia aprender, enfim, você já sabia o que ia acontecer em cada aula. Você não estava vindo aqui, dando um tiro no escuro, né? Não, você estava ciente do que você ia aprender. Isso não te deixou mais segura? Isso não te deixou mais tranquila de vir aqui, investir o seu tempo, né? E aprender tudo isso que você está aprendendo? Assim, isso daqui não te causou mais curiosidade em saber que na próxima aula você aprenderia uma coisa mais legal e mais diferente ainda do que da outra aula? E assim, vamos ser sinceras, eu menti pra você? Você não tá aprendendo coisa besta? Você não tá aprendendo coisa legal pra caramba, não tá? Então, é mais ou menos esse efeito que você tem que causar no seu paciente. Pra ele ficar contando nos dias, né, sabe, no relógio, no calendário, riscando o calendário pra tua próxima consulta. Pra que ele fique esperando animadão pro dia do encontro de vocês. Gente, eu sempre escuto muito nutricionista falando assim, né? Eu vou ter sucesso só quando eu tiver mais de 3, 4 anos de formação, coisa e tal. E muitas vezes, tempo de formado não tem nada pra dizer, nada. Às vezes você tem 8 anos, tem 10 anos de formado e não consegue ter o sucesso. E, por exemplo, uma recém-formada de 4 meses, igual hoje eu recebi uma mensagem, se eu não me engano, até coloquei lá no direct, até coloquei lá no Instagram, e a menina tá com 4 meses de formado e já tá atendendo 25 pacientes por mês, tá? Então dá uma olhadinha só no que a Georgia conseguiu fazer, qual foi a transformação dela, olha que bacana.
Olá, meu nome é Georgia Andreasa, nutricionista aqui na cidade de Lages, no interior de Santa Catarina, e quero contar um pouquinho sobre a minha história. Eu já atuo em consultório há cerca de 6 anos, desde que eu me graduei, e ao longo desses 6 anos eu já me considerava uma profissional de sucesso, tendo a minha sala própria, conseguindo pagar todas as despesas, todas as minhas contas, né? E ainda tendo um certo ganho no final do mês. Porém, eu comecei a perceber, e principalmente em 2017, nesse ano, isso foi mais expressivo para mim, eu me dei conta de que eu estava muito cansada, muito desgastada com as minhas atividades, eu tinha muito material para levar para casa, às vezes trabalhava nos finais de semana, não conseguia desligar das atividades do consultório, não tinha tempo livre para mim e estava me sentindo realmente esgotada. Quando eu conheci o consultório Smart, isso mudou da água para o vinho. Eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre as minhas capacidades, sobre as minhas possibilidades de atingir determinadas metas. De lá para cá, eu acabei mudando completamente meu método de trabalho. Antes eu fazia uma consulta, entregava o plano alimentar numa outra consulta, o que me gerava muito tempo, tanto para elaborar esse plano alimentar, para fazer a entrega, para montar isso. Eu acabava trazendo muito material para casa. Hoje, com as técnicas do consultório Smart, eu já consigo entregar o plano alimentar na primeira consulta, na hora, me sentindo muito mais próxima do meu paciente, fazendo ele participar desse processo, que, aliás, foi muito interessante porque gerou uma fidelização muito maior do meu pessoal, fez com que as pessoas se sentissem realmente parte integrante desse processo de elaboração da alimentação, não sendo uma coisa impositiva, não sendo uma coisa imposta pelo profissional, pelo nutricionista. A questão das conversões de consulta, então toda a parte de scripts, tudo que a secretária faz de atendimento ao público, de receber ligações, de responder o WhatsApp, tudo isso foi remanejado e remodulado após todas as dicas e informações espetaculares que eu aprendi no consultório Smart. E hoje percebo que quando o pessoal entra em contato, a taxa de marcação de consulta é muito maior, realmente as técnicas funcionam. Os meus pacientes hoje estão se sentindo muito mais assistidos, recompensados, fidelizados, o que é muito bom. Eu desbravei o mundo das mídias sociais, que era uma coisa que sinceramente eu achava que não faz tanta diferença, eu não precisava. Hoje eu já tenho cerca de 1.300 seguidores no Facebook, apenas nesse período, porque até então, por mais que eu tivesse uma página, fazia mais de 2, 3 anos que eu não mexia com ela. E faz muita diferença. A procura por consultas, o reconhecimento como profissional, tudo isso tem mudado muito desde que eu comecei a aplicar as técnicas do consultório Smart. Legal, né, gente? E assim, é possível que esteja passando pela sua cabeça o quanto você terá que investir em materiais, equipamento, propaganda, anúncio em Facebook e milhares de cursos para você ter sucesso com o seu consultório. Mas eu quero te tranquilizar, tá? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Você já tem o que você precisa para ter o sucesso que você deseja. Guarda isso com você. Você já tem o que precisa para ter o sucesso que você deseja. Você já tem o conhecimento básico para conduzir uma consulta e também para fazer postagens nas redes sociais. Algumas habilidades precisam ser descobertas ou então treinadas, mas o maior investimento que você vai ter que fazer é o de tempo para conseguir os resultados que deseja com o nosso método. É importante ressaltar que o programa Consultório Smart não é baseado em uma direção só. Ele reúne o suprassumo, gosto de falar isso, o suprassumo do que deu certo comigo e com centenas de nutricionistas que eu oriento de forma mais dedicada. É importante que você siga caminhos que vão te favorecer a longo prazo, para que o seu consultório ele seja sustentável e não apenas uma modinha, né? Alguma coisa que vai durar meses ou então poucos anos na sua cidade. Você deve ter reparado nas entrevistas e nos depoimentos que estão por aqui, né? Que as pessoas, elas tratam com muito carinho o nosso curso e a nossa comunidade, né? A nossa família, porque existe uma energia diferente, uma energia motivadora que faz as pessoas tomarem ação e se dedicarem mais para construir um consultório de sucesso entre a nossa família Smart. E o que eu mais gosto no consultório Smart é que ele te torna independente. Você saberá todas as estratégias que vão fazer o seu consultório chegar onde você quer que ele esteja.
E com isso, você vai ter a vida que você quer viver e não a vida que cabe no seu salário. Esse é o momento para você parar de usar a sorte para ter sucesso e começar a usar as estratégias e técnicas testadas e aprovadas para ter o resultado que você quer. Como eu já te disse, eu tenho 50 ferramentas de fidelização, que são ferramentas em PDF mesmo, onde a gente pode imprimir e usar na consulta. Olha só para você entender a diferença. Ferramenta é aquilo que aplicamos na consulta, tá? Que ela pode ser conduzida ou ela pode ser impressa mesmo e aí ou o paciente vai preenchendo ou você preenche junto com ele. Já a técnica é aquilo que usamos de forma mais subjetiva. É usado na fala, no jeito de se expressar, na comunicação. Às vezes pode ser algo escrito também. Mas a técnica, ela é uma forma diferente, tá? Só para você entender o que é ferramenta e o que é técnica. E eu também tenho várias técnicas, né? Além dessas ferramentas, eu também tenho várias técnicas. E uma delas é aquela que eu te falei na aula passada sobre como se comunicar com o cliente de acordo com o perfil comportamental dele. Você molda a sua consulta, você molda a sua comunicação, o jeito de tratar a pessoa de acordo com o perfil dele. Se ele é comunicativo, se ele é planejador, se ele é analítico, se ele é uma pessoa mais executora, mais dominante, enfim. E hoje aqui nessa aula eu quero te falar sobre 8 técnicas que eu uso nas consultas de retorno. Gente, eu quero saber, quero ver a energia de vocês. Você está preparada para saber cada uma dessas técnicas? Então, esse é o momento que a sua mão, vai ficar assim, escrevendo rapidão, tá? Pega aí o seu caderno, porque a gente vai passar aqui muito conteúdo, tá? Então, vamos começar agora com a arte de encantar os clientes. E assim, conforme você for tendo dúvidas, vai escrevendo aqui abaixo nos comentários, que no final dessa aula eu vou responder, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para a técnica 1, que é definir meta SMART. Toda consulta precisa ter uma meta SMART. Vamos aqui para a lousa para explicar isso aqui melhor para você, tá? Olha só, o que é meta SMART? Ela até faz um trocadilho aí, né, com o nome do nosso curso, que é o Consultório SMART, mas a meta SMART, na verdade, ela vem do coaching, tá? E o que isso daqui significa? Que todos os pacientes, eles têm que sair da sua consulta com metas que sejam específicas, tá? Específicas, que sejam mensuráveis, que sejam atingíveis, que sejam relevantes e que tenham tempo, que sejam temporais, tá? Então, por exemplo, às vezes, na primeira consulta, a gente fala assim para o paciente, olha, vamos traçar as metas? E aí você traça lá, dessa semana até a nossa próxima consulta, eu quero que você beba mais água, eu quero que você troque os carboidratos simples pelos integrais e eu quero que você leve maçã com 2 castanhas do Pará para o seu trabalho. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, isso não é SMART, tá? O SMART é quando você define junto com o paciente exatamente o que vai ser, quanto vai ser, quando vai ser, até quando isso vai acontecer e o porquê que isso é relevante para ele. Então, essa questão de beber água no trabalho, beber mais água, esse tipo de coisa, é assim, levar uma garrafa de 500 ml para o trabalho, beber essa garrafa pelo menos 3 vezes por dia durante o trabalho, colocar alarme no celular para lembrar, né, o paciente de beber água, entendeu? É definir horário, é definir tudo. Tipo assim, ir pra academia. Não, peraí, isso não é SMART, ir pra academia. Não. E SMART é de segunda, quarta e sexta eu vou pra academia 8 horas da manhã, vou fazer um treino de 45 minutos, entendeu? Você define tudo, assim, nos mínimos detalhes. Você explica pra pessoa, né, como que ela faz isso, porque aí na cabeça dela, ela já sai com um plano de ação daquela meta. E não tipo assim, bebe mais água. A nutricionista falou que tem que beber mais água. Mas como que ela vai controlar se ela bebeu mais água? Se hoje ela bebe 2 copos, amanhã ela passa a beber 3, ela tá bebendo mais água.
Então, né, isso não é smart, falar beber água. Então a gente realmente tem que detalhar. O teu paciente, ele precisa sair da tua consulta como uma meta para atingir na próxima de três metas smart para ele vir na próxima consulta, tá? De mudanças mesmo de hábito, etc. Pra gente fazer esse plano de ação melhor e não deixar palavras ao vento. Então essa é uma técnica que a gente até pode colocar algum tipo de recompensa nela. Então olha só, se você me falar que você bebeu mais água na próxima consulta, eu vou te dar uma squeeze personalizada. Opa, o slide saiu da tela. Voltou. Eu vou te dar uma consulta, eu vou te dar uma squeeze personalizada aqui do nosso consultório. Então você até pode mandar fazer aqueles copinhos, né, de acrílico, sai até barato, isso não é caro. Enfim, vale a pena investir na consulta. A gente vai falar mais pra frente sobre os mimos, tá bom? Então, você até pode criar, assim, algumas metas com ele, algum mimo, alguma coisa pra você entregar, algum material que você vai entregar, como se você liberasse, né? Tipo assim, imagina um joguinho. E aí, quando a pessoa bate a meta, ela libera o direito dela receber esse presente, tá? Então, a gente pode fazer assim também. A segunda técnica é a técnica de comunicação entre as consultas, tá? Então, assim, muita gente, o paciente vai embora, aí o paciente tem consulta dali 30 dias e simplesmente a pessoa não fala com o paciente, não sabe nada da vida dele. Então, é importante que o nutricionista que está com um problema de fidelização faça isso, tá? É importante que ele se comunique com o paciente entre uma consulta e outra. Então, a pessoa acabou de sair da tua consulta. Na semana seguinte, pergunta se ela está com alguma dúvida de alguma prescrição que você fez. Pergunta se ela encontrou todos os alimentos para ela seguir o plano alimentar. Pergunta se você pode ajudar de alguma forma. Deixa passar umas 3 semanas, né, depois da primeira consulta, pergunta se os resultados já estão surgindo, como que você pode fazer para melhorar alguma coisa ou outra ali, se já mudou o intestino, se ela já sentiu alguma coisa na pele, na disposição, na energia dela, tá? Então, assim, esteja em comunicação com o seu cliente. O que eu recomendo? Eu recomendo que você tire um dia da semana para fazer contato com o cliente. Não precisa ser um dia inteiro, não. Na verdade, 2 horas, dependendo aí do número de pacientes que você tem, já é suficiente. Você pega a lista lá dos seus pacientes, manda uma mensagem para a pessoa no WhatsApp e aí você vai falando com cada paciente, tá? De preferência, pega lá o seu computador, abre ali na hora, né? E vai falando, o paciente, esse aqui, ele tava com um problema que ele não tava achando o probiótico. Fulano, você achou o probiótico? Quer que eu te ajudo nisso? Quer que eu te mando algumas opções? Eu não sei qual que é? Esse paciente aqui, nossa, esse aqui era um desmotivado e tal. Fulano, e aí? Entendeu? Manda uma mensagem motivacional pra pessoa e tal. Então, se comunicar com o seu paciente entre uma consulta e outra, tá? Técnica 3. Olha lá. Mensagens motivacionais. Então, é bacana com que toda semana você envie um conteúdo para a pessoa sobre não desistir e que a relação de vocês é uma parceria. Lembra que quando você se apresentou para ela lá na primeira consulta, que foi uma das coisas que eu ensinei, né, na aula passada, você falou, nossa relação é de parceria, sem julgamento, né, eu tô aqui para te ajudar a chegar no seu objetivo e não sei qual que, enfim. Então, assim, manda essas mensagens para ela, fala assim, poxa, fulano, mais uma semana começando, essas mensagens são legais na segunda-feira, tá, porque a pessoa geralmente vem com aquela energia toda, ou lá pela quarta-feira, porque é onde na segunda ela até veio com aquela energia, mas na quarta-feira começou meio que a murchar, porque ela já tava pensando na jacada do final de semana. As pessoas são assim, né? Enfim, elas não entendem que o nosso corpo não tem calendário, né? Elas acham que precisa comer certo de segunda a quinta e sexta, sábado, domingo é aquela coisa toda, né? Enfim, equilíbrio sempre, né? E então faz isso, manda mensagem, de repente algum texto que já existe, e você pode pegar e dar uma adaptada, mas o mais legal dessas mensagens é se for com a sua voz. E se você mandar essas mensagens para essas pessoas, você pode fazer até lista de transmissão. Então você adiciona todos os seus clientes, né, na lista de transmissão e aí você pega e aí você
Se você falar assim, Mari, eu não sou boa no WhatsApp, eu não tenho tempo, eu já tô atendendo muito paciente e eu tô aqui porque eu quero outra coisa, eu tô aqui porque eu quero organização no meu consultório. Tá tudo bem, você pode fazer isso aqui por e-mail, tá? É legal também, para paciente, os e-mails têm uma ótima abertura, você sempre pode colocar ali alguma coisa no final para o pessoal te responder, e aí por e-mail fica uma coisa menos pessoal, mais profissional, né? Só que menos pessoal. A pessoa não vai se sentir tão à vontade assim de te responder como ela sentiria no áudio. Mas ainda assim o retorno é legal, o retorno vale a pena. Então assim, não deixa. Se você é nutricionista recém-formada, que nunca atendeu paciente, se você é nutricionista que atende 10 pacientes, ou se você é nutricionista que atende 50, faz isso. Vai valer a pena, vai ser legal, vai agregar mais valor na sua consulta. Só que aí procura qual que é o melhor canal de comunicação para vocês, tá bom? A técnica 4 é antecipar a próxima consulta. Até falei, né? Até acabei antecipando isso aqui nesse treinamento mais cedo, né? Eu falei sobre você falar, o que você vai aprender no próximo atendimento? O que você vai levar daqui no próximo atendimento? Então, se você cumprir essa meta aqui, eu vou te dar tal coisa. No próximo atendimento a gente vai fazer algumas receitas aqui na minha cozinha, tá? No próximo atendimento eu vou te trazer uma torta assim, vou até anotar aqui na minha agenda que eu vou trazer uma torta pra você. Enfim, antecipar a próxima consulta, vai deixar a pessoa curiosa, vai deixar a pessoa animada, né, como a gente estava falando, e funciona bastante também pra ela falar assim, caramba, eu vou nessa consulta, viu, mesmo tendo perdido pouco peso, esperava perder mais, mas mesmo perdido pouco peso eu vou lá. Inclusive, gente, falando um pouquinho aqui, né, cortando um pouquinho essa parte de técnica e falando, né, sobre essa questão de perda de peso, quando o paciente não atinge o resultado, é muito importante você falar isso pra ele, tá? Olha, tudo bem, se você não perdeu tanto de peso que a gente estipulou numa meta, ou se você não conseguiu perder nada, às vezes até ganhou, aí que é mais importante ainda você voltar. Porque é nesse momento que eu vou ter que remodelar o seu cardápio, remodelar a conduta que eu fiz com você, para ela ou se adaptar na sua rotina, ou para que a gente veja em exames laboratoriais, para que a gente veja mesmo na composição do seu corpo e tal, se teve alguma mudança. E, ensina isso para os pacientes, balança não quer dizer nada, né? Ainda mais mulher, que a gente, em períodos, né, menstruais, nossa, aumenta de 1 a 2 quilos. Ou às vezes a pessoa tá fazendo atividade física e aí tá tendo a transformação da gordura, tá queimando gordura, tá ganhando massa muscular, ela acha que ela tá com o mesmo peso, mas na verdade a composição corporal é outra, né? Então explica isso para as pessoas, fala que é importante elas não desmarcarem o retorno, que desmarcar retorno é só tipo assim, se algum familiar morreu, tá? Porque a gente sempre precisa realmente seguir esse tratamento, tá bom? Bom, a técnica 5 é a técnica do diário alimentar. Aí você vai falar assim, Mari, mas isso é uma ferramenta, isso não é uma técnica. Mas olha só, o que eu uso de técnica nessa ferramenta do diário alimentar? Meu diário alimentar é diferente. Olha só, o que eu faço nele, tá? Coloco aqui deixa eu escrever aqui embaixo. Coloco aqui o horário da refeição, Coloco aqui o alimento que ela comeu, coloco. Mas aqui eu peço para a pessoa colocar de 0 a 10 qual a fome dela. Eu falo para ela colocar numa escala de 0 a 10 quanto que era a fome que ela estava sentindo naquele momento que ela comeu esse alimento, tá? E aqui principalmente qual que é a emoção que ela sentiu ao fazer isso. E numa coisa meio que sem julgamentos, tá? Só que assim, dar um diário alimentar de 30 dias para a pessoa preencher, eu não tenho boas experiências. Então, o que eu faço aqui, tá? Eu coloco dias específicos. Então, eu vou falar assim, a pessoa já sai da consulta com o tantinho de folha para os dias que eu quero analisar. E geralmente eu pego, uma segunda-feira, uma quarta e um sábado. Às vezes eu trabalho com 3 dias da semana, às vezes eu trabalho com 5. Vai depender do quanto que a pessoa tem de rotina irregular, tá? E aí eu faço desse jeitinho aqui. E aí nessas datas eu já anoto na minha agenda, porque essa técnica eu não dou pra todo mundo. Eu não peço isso pra todo mundo, tá?
é só para alguns pacientes e tal, que eu tô vendo que não estão cumprindo o cardápio, que estão com dificuldade e etc. Então, assim, eu anoto na minha agenda os dias que eu pedi, que eu combinei com a pessoa, tá? E aí eu mando mensagem falando: e aí, abençoada, hoje é dia de você preencher o seu diário alimentar. Então, não esquece, coloca aí um alarme no seu celular para você não esquecer, tá bom? Então, é desse jeitinho que a gente faz mesmo. É coisa de dia de escola, entendeu? Porque senão o pessoal não preenche. E etc. Então, eu faço, né? Essa parte de emoções, de escala da fome. Quando a pessoa traz isso aqui, a gente vai discutir sobre as emoções que ela sente e tal. Dessas ferramentas que eu falei, que eu tenho 50, que inclusive eu entrego todas elas no consultório Smart, que a gente chama de Smart Box, né? Tem bastante sobre mudança de comportamento, essa parte mais emocional, de ressignificação de crenças, ressignificação de relacionamento com o alimento. Então a gente tem bastante coisinha disso daqui, tá? Pegando bastante isso. Bom, técnica 6 é a gente oferecer degustações, tá? Então, na tua consulta, sabe essa estantezinha? Todo nutricionista gosta de uma estantezinha no consultório, né? Não? Então, nessa estantezinha aqui, coloca potinhos de degustação, onde você sempre renova na semana. Deixa castanhas, deixa biscoitinho de arroz. Lá na sua geladeira, coloca de repente uma geleia sem açúcar, coloca de repente um hummus, guacamole, aquele, não posso falar marca, aquele patê de biomassa, né? Aquela biomassa misturada com cacau, vocês entenderam aí, né? Enfim, deixa essas coisinhas, tá? Pro pessoal degustar e etc. Deixa aqui, faz a sua consulta um momento legal. Quando a pessoa chega no seu consultório, eu falei, né? Recepciona, fala que ela pode sentar, que ela fica à vontade, fala, você quer um café, você quer um chá, você quer um suco, você quer, né? Enfim. E aí, o legal disso não é só fazer esse tipo de degustação, não, que é uma degustação mais seca, né? Porque as coisas estão aqui. Mas é inclusive fazer degustação de receita. Então, sabe as receitas mesmo do seu livro de receitas? Por sinal, no Consultório Smart eu já entrego 4 livros de receita. De dieta normal, né? Assim, receitas normais, entre aspas, normais, porém saudáveis. Receitas vegetarianas, receitas sem glúten e receitas sem lactose, né? Enfim, então isso, tipo, você já recebe pronto para entregar para o seu cliente pronto. Você nem tem o trabalho de selecionar essas receitas. Mas enfim, você pega essas receitas e aí você fala assim, deixa eu fazer aqui pra você, deixa eu te mostrar aqui como que a gente faz. E aí, se você tiver um espaço, se você tiver uma cozinha, enfim, de repente uma receitinha de micro-ondas você pode fazer. Ou então, você pode a cada semana fazer uma receita do seu livro. E aí, todos os pacientes que passarem contigo naquela semana vão experimentar aquela receita. E aí, no momento da consulta, né, você serve com um pratinho, né, etc. Aí na hora que a pessoa tá comendo, ela fala assim, nossa, que gostoso. E você vai falar, olha, tá na página 17 do meu livro de receita, entendeu? Então assim, as pessoas falam, a gente faz esse conhecimento, né? A gente faz essa mudança de hábito, essa é a palavra que eu queria lembrar. A gente faz essa mudança de hábito quando a gente experimenta alguma coisa e a gente vê que aquilo não é ruim. Muito pelo contrário, que aquilo é gostoso. Então você vai estar incentivando a pessoa a se alimentar melhor, dando aquele alimento para ela e depois você vai sinalizar, tem aqui, isso aqui está acessível para você. Então as degustações é um momento à parte, é uma experiência. A gente, né, no Consultório Smart, a gente fala muito sobre a experiência que a gente passa na consulta. Tudo, a cor do ambiente, o que vai ter nas prateleiras, a cadeira ser confortável, o cheiro do seu consultório, se vai ter alguma música ambiente, não vai ter, a parte visual, a parte de material, né, a parte de material mesmo, a parte visual, enfim, tudo é uma experiência que você está passando para a pessoa. E logicamente que a experiência mais gostosa do mundo, que é comer, não pode ficar fora de um consultório de uma nutricionista, você não acha? Então, ofereça a degustação, que você vai ver como que a pessoa vai falar assim, uau, eu nunca fui numa nutricionista que fazia isso, tá? Então anota aí. Técnica 7. Técnica 7 é entregar mimo. É a pessoa sair da sua consulta sempre com alguma coisa especial, sempre levando um pedacinho de você para casa dela. Isso, tem um negocinho, uma palavrinha que chama branding. Isso quando a gente entrega mimo, a gente gera esse branding na pessoa.
Porque quando ela chegar na casa dela, ela vai ver aquilo. Se ela deixar em cima da mesa e ela morar com mais pessoas, enfim, a mãe dela, enfim, olha, a nutricionista X, o pessoal da casa dela está vendo aquilo que você entregou. Vocês acreditam que eu já recebi consulta, aliás, ligação perguntando de quanto estava a minha consulta, porque simplesmente uma paciente minha tinha deixado a squeeze no trabalho dela. E aí ela deixou assim, né, em cima da pia da cozinha e tal, e alguém ali viu meu nome, foi procurar no Facebook, e aí falou assim, eu nem sei de quem que é essa garrafa, mas tinha uma garrafa aqui no meu consultório, no meu trabalho, que eu ouvi seu nome e achei mó legal sua página e quero saber, né, e tal, tipo assim, porque pelo jeito já é uma empresa grande. Enfim, então isso é branding, você tá reforçando a sua marca nos mínimos detalhes. O que pode ser esse mimo aqui? Eu até falei, né, na meta da água que a gente estava falando, que pode ser um copo, pode ser uma squeeze, pode ser uma camiseta, mas essas coisas, elas são mais caras, né? Um pouquinho mais caras, tipo, camiseta é R$20, um copo sai na faixa de R$4, uma squeeze sai na faixa de 15. Mas você pode dar chás, assim, saquinhos mesmo, você grampeia um cartãozinho de como usar aquele chá com a sua marca, você pode dar chá, você pode dar tempero, você pode comprar aqueles tubinhos de ensaio e colocar temperinhos dentro, castanha dentro, enfim, você pode fazer granola salgada, sal de ervas, um chá mais potente para a pessoa só misturar com a comida, um tempero diferentão lá, termogênico, etc. Então você pode dar esses tipos de mimos para os pacientes, para eles levarem aquilo lá para casa deles. Ou pode ser mesmo uma ferramenta especial que você vai entregar para a pessoa. Pode ser de repente, se a sua consulta é mais cara e você quer se posicionar de uma forma mais premium assim, você de repente pode até entregar para os pacientes que fecham um programa nutricional, né? Uma série de pacotes de consulta, enfim. Você pode até mesmo entregar uma frasqueira, como que é o nome daquelas marmitas térmicas? Nossa, fugiu o nome agora. Acho que é sacola térmica, enfim. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Aquelas sacolinhas térmicas assim e tal, bonitinha, escrito o seu nome na frente. Fica bem bacana. Então, são os mimos que a gente pode entregar para os nossos pacientes, tá? E aí, a técnica 8 é o gere valor. Então, toda semana, entregue um conteúdo sensacional para os seus pacientes. E isso, lembra daquela lista de transmissão que eu falei? Que você vai passar toda semana uma dica de motivação, né? Uma mensagem motivacional para a pessoa. Você pode usar essa lista para passar, de repente, receita. Toda semana você grava um videozinho do seu celular mesmo, você fazendo a receita, etc. E passa para as pessoas fazerem. Você pode, de repente, fazer um grupo no Facebook e toda semana você faz live dentro desse grupo para tirar dúvida dos seus pacientes. E assim, aí você pode colocar vídeo gravado lá dentro, você pode colocar arquivos do seu consultório, enfim, tudo que você usa no seu consultório, porque a gente entrega coisa pra caramba. Pelo menos, não sei se você faz isso, mas a intenção é que toda consulta a pessoa ganhe alguma coisa, né? A pessoa saia de lá, nossa, saí daqui com um e-book de receitas. Agora eu saí daqui com um livretinho de lista de substituição, enfim. Então tem várias coisas, né, que a gente pode entregar. Ou também, se você quer fazer alguma coisa mais premium, porque existe todas as possibilidades, né? Aqui a gente vai, tipo assim, do mais simples ao luxo, né? A gente ensina todas as estratégias. Existe a possibilidade de você fazer uma plataforma de membros. O que é isso? É você dar um login para os seus pacientes, onde eles vão entrar como se fosse um curso mesmo online. Só que a gente pode chamar de clube, academia da Nutri ou qualquer coisa assim. E aí os seus pacientes entram aqui no computador deles e eles vão... E você toda semana, ou de repente a cada 15 dias, sei lá, você coloca um vídeo que você gravou com dica, com uma coisa bem bacana, uma coisa bem interessante pra ele, enfim, você vai meio que criando vários conteúdos, aquelas explicações que a gente faz no consultório mesmo, sabe, que a gente faz na consulta, você pode transformar isso em vídeo, porque às vezes não fica fixado na cabeça da pessoa, mas depois ela vai ver um vídeo, e aí isso você fala assim, caramba, olha quanta coisa legal que, né, essa nutricionista tá dando. A pessoa vai mudando, porque ela não tá indo só numa consulta. Ela tem um material de apoio, ela tem um conteúdo relevante, ela ganha mimos, ela tem uma experiência na consulta da nutricionista. Então, assim, isso é fidelização. Além das ferramentas que a gente usa em cada consulta. Então, isso aqui são 8 técnicas.
Só 8 de todas as outras que tem, além das 50 ferramentas que a gente tem, tá? Então essa aqui vale bastante a pena vocês aplicarem isso, que vocês vão ver o resultado sim, vocês vão ver as pessoas olhando com outros olhos sim, e você vai até poder aumentar o valor da sua consulta se você quiser. E é claro que o valor da consulta, você tem que ver muito o público que você atende. Às vezes você se sente confortável em atender um público de classe média. Às vezes você se sente mais confortável em atender um público de classe média alta. Às vezes não, às vezes você quer atender um público de classe baixa mesmo, porque é tua missão, você quer transformar a vida das pessoas, você acha que aquele público ali merece o tanto de informação que o público de uma classe média alta também mereceria, enfim. Então assim, isso é contigo, tá? O preço da tua consulta, etc. Como que você vai fazer, isso aí é contigo, beleza? Bom, pessoal, olha só. E aí, aqui, depois de falar dessas 8 técnicas, depois a gente falar de consulta, depois a gente falar de estratégia de fidelização, a gente finaliza a primeira parte do nosso treinamento. Porque na segunda-feira, a gente vai ter a segunda, que é a parte que a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? Então, assim, essa primeira parte aqui, a gente fez a jornada de encantamento do cliente, né? Onde a gente chamou a atenção da pessoa com as nossas estratégias de marketing. Depois a gente atendeu essa pessoa fazendo uma consulta Smart e agora a gente passa a surpreender essa pessoa nas consultas de retorno, né? Nas consultas de tratamento. Então, assim, os segredos básicos de um consultório de sucesso, você já sabe, isso já está nas suas mãos. Na segunda-feira, na nossa próxima aula ao vivo, né, na nossa última aula ao vivo, a gente vai falar sobre empreendedorismo e você vai sair dela com um plano de ação dos pontos que você vai precisar trabalhar a partir de agora. A gente vai trabalhar com uma ferramenta que vai te dar o diagnóstico de como está a sua carreira, tá? Então assim, por isso, não deixa de abrir o seu e-mail nesse final de semana, tá bom? Porque nesse final de semana eu vou te mandar a ferramenta em PDF para você imprimir. Ai, Mari, eu não tenho computador, eu não tenho impressora. Tá bom. Salva essa ferramenta, tá bom? Porque aí na segunda-feira a gente vai trabalhar com ela e eu gostaria que você tivesse ela salva. Se você tá vendo esse treinamento no computador, salva no celular para não atrapalhar na hora que você estiver vendo. Se você estiver vendo no celular, salva no computador, né? Enfim, para um não atrapalhar o outro, beleza? Vamos lá, mas tenta imprimir, tá bom? Porque vai fazer bastante sentido. Quando você desenhar na ferramenta, você vai gerar um gráfico. E aí vai gerar bastante sentido. Mas fica tranquilo, se você não conseguir imprimir, a gente dá um jeito aqui, eu te ensino a preencher de outra forma, tá bom? Gente, olha só, eu vou enviar essa ferramenta, tá? Pra você imprimir. E por que eu tô te falando isso? Porque é importante você não fazer nada nela. A gente vai preencher juntas na aula ao vivo da próxima segunda-feira, combinado? Então, a gente vai ver qual que é o diagnóstico do seu consultório. Pessoal, diante de tudo isso, agora tá nas suas mãos decidir se você continua, né? Se você vai em frente para desbravar os outros 99% de conhecimento que eu posso te passar aqui no consultório Smart, enfim, que a gente pode dar uma evoluída na sua carreira, ou então se você para por aqui, se você para no segredos do consultório. É aquela famosa frase, né? O que foi visto não pode ser desvisto. Ou seja, agora você já sabe que existe um mundo melhor do que a situação da maioria dos consultórios aí do Brasil. E vai ser doloroso demais dar as costas para tudo isso aqui que você viveu nesse momento, né? E se você vai ou não entrar no consultório Smart, de repente isso pode estar te causando alguma dúvida do tipo, será que esse programa é pra mim? Será que esse curso é pra mim? Olha só pelo fato de você estar aqui numa hora dessas, numa sexta-feira, eu tenho certeza que esse curso é pra você. São pessoas assim, como você, determinadas mesmo, que eu quero ver dentro do consultório Smart. No Smart, você vai aprender informações inéditas, coisas que você só vai ter comigo, que eu montei depois de anos de experiência em consultório e mentorando nutricionistas. E esse conteúdo todo, ele vem se provando, turma após turma, a gente já fez 4, a gente está indo para a 5ª, que é um conteúdo de excelência. E olha só esse mundaréu de depoimentos que tem aqui na nossa página, que vocês viram no treinamento. E também tem centenas de depoimentos lá no nosso YouTube também. Isso é a prova de que o Smart é um curso feito por uma pessoa que ama nutrição, para pessoas como vocês, que amam e respiram nutrição também. Então, essa é a nossa corrente do bem e você e os seus pacientes só têm a ganhar com tanto carinho, né? E pode ser que você não tenha tempo sobrando para estudar.
E eu quero te dizer que nem eu tenho tempo de sobra. Inclusive, nenhuma das nutricionistas que foram estudos de caso aqui, elas também tinham tempo sobrando. Por isso que o curso online é bom, porque você faz no seu tempo, você que cria lá o seu cronograma. Você assiste a aula quando pode e justamente por se preocupar tanto com você, que o primeiro módulo do Smart é sobre o seu desenvolvimento como uma pessoa organizada, como uma pessoa produtiva. A gente te desenvolve a pensar como uma nutricionista Smart, tá? Então assim, tô te falando, o curso foi todo pensado em você, para você trabalhar de forma inteligente. E o bom é que você vai executando as ações, né, junto com as aulas. Eu te passo ações e você já faz, é coisa rápida, não é coisa que você tem que fazer um TCC não, tá bom? São coisas rápidas, são ações ali que você vai vendo e você já vai tendo resultado. Os resultados não demoram para aparecer. A gente tem vários alunos que já estavam com o faturamento triplicado antes dos 3 meses, né? Gente que começou no curso ganhando 1.200 e depois de 3 meses estava lá com quase 4 mil reais de faturamento. Ou gente que estava com 3 mil de faturamento e estava lá perto já dos 10 mil reais de faturamento, tá? Então é real, a gente tem esse crescimento acelerado. E fica tranquila em relação ao investimento do consultório Smart. Isso eu vou te contar lá na segunda-feira, quando a gente for abrir as vagas, né, para o curso. Porque ele é um programa que te faz aumentar significativamente os seus lucros. Isso é real. Só que ele custa bem menos do que uma pós-graduação. Por sinal, a pós-graduação pode ser necessária, né? Ela é necessária para a gente se aprofundar em algum tema e tal. E muitas vezes a gente faz a pós-graduação meio que enganado, falando assim, ela que vai me dar dinheiro. Só que pós-graduação não te dá garantia nenhuma de que vai aumentar o seu faturamento. E às vezes elas custam tipo R$1.000 por mês, R$900 por mês, né? Também tem essa. E se você quer muito fazer parte da próxima turma do Smart, você precisa ficar atenta no seu e-mail. Porque a gente vai abrir as turmas na próxima semana, tá? E essa turma agora vai ser a última de 2018. Se você não entrar agora, se você não fizer sua matrícula na semana que vem, agora é só em 2019. E é aquilo, você pode estar aí deixando 6, 7 meses de dinheiro na mesa, disponível aí para os outros nutricionistas da sua região, enquanto poderia já estar tendo resultados expressivos desde agora. Então, fica de olho no seu e-mail, participa da aula ao vivo da segunda-feira, porque nela a gente vai falar o diagnóstico do seu resultado pra gente voar, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, vamos às perguntas de hoje. Deixa eu pegar aqui o meu celular para eu ver quais foram as perguntas relacionadas à fidelização que tiveram hoje, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui. E o pessoal da minha equipe ainda está selecionando as mensagens, é isso? Beleza, gente, olha só. Sobre fidelização, né? Sobre as ferramentas que a gente utiliza, a gente tem que observar uma coisa. É importante vocês fazerem aquilo, né, que eu estava falando sobre cada consulta, qual que é a dificuldade, cada consulta, qual que é a dificuldade. Porque assim, você já cria, lembra que eu estava falando na última aula? O protocolo do paciente, né? E aí quando você criar o protocolo do paciente, cada paciente vai ter o seu protocolo, vai ser aquela individualização mesmo, né? E aí você vai tratando cada ferramenta em cada consulta e etc. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí. Ai meu Deus, tem um monte de mensagem aqui agora. Peraí. Ingrid Dias. Nutri, você disse sobre essas ferramentas para serem usadas logo após a terceira consulta para variar. Nesse caso, quando abordamos sobre como organizar a agenda do paciente, você faz um novo plano alimentar quantitativo? Isso serve apenas para os pacientes que já alcançou o objetivo? Não, Ingrid, olha só. A agenda é uma coisa que a gente vai ter que fazer com alguns pacientes logo no começo. E às vezes, eu falei de 50 ferramentas e tal, mas nem sempre a gente vai fazer essas 50 ferramentas, aliás, nem sempre a gente vai usar apenas uma ferramenta nas consultas, tá? Pode ser que em uma consulta a gente use 2 ferramentas, 3 ferramentas, isso vai depender muito do paciente. Então, quando o paciente
ele traz uma dificuldade e essa dificuldade é facilmente resolvida. Por exemplo, numa mesma consulta, você pode explicar para ele sobre desbiose, sobre permeabilidade intestinal e usa uma ferramenta e nessa mesma consulta você vai usar uma ferramenta de organização, tá? Então, assim, às vezes é importante a gente falar isso. É importante a gente explicar o ciclo de absorção no corpo da pessoa, do porquê que de repente ela deveria comer algum alimento e ela não está comendo, do porquê que de repente a gente deveria, enfim, tipo assim, a pessoa não pode tomar álcool, né? Enfim. Então isso é bem importante também da gente fazer, tá? Boa noite, Mari. Tenho 12 anos de atuação em nutrição clínica hospitalar e gostaria de iniciar atendimento em consultório nos nichos de nutrição esportiva e emagrecimento. Você sugere que eu faça curso de extensão ou pós nessas áreas antes de iniciar o atendimento? Olha, Lilian, com as habilidades que você já aprendeu na faculdade, ainda mais por você atuar em nutrição clínica hospitalar, você pode sim começar a atender no consultório com as habilidades que você tem, mesmo sem ter finalizado uma pós-graduação, tá? Inclusive, você pode se aprimorar em vários livros, vários tipos de congresso, de repente fazer algum curso online focado nessa parte de emagrecimento e tal, e assim você já tem ali o básico. E aí, conforme você for atendendo, você vai se aperfeiçoando naquele tema, você vai se aperfeiçoando naquele assunto, tá bom? É possível é possível aplicar as técnicas do consultório Smart em atendimento domiciliar? Com certeza, também serve. Inclusive, tudo isso que eu tô falando serve para personal diet, home care, atendimento domiciliar, consultório. Se de repente o seu consultório é dentro de uma academia, tá? Fiquem tranquilas em relação a isso. Mari, a Sheila Ricardo. Mari, você usa a técnica de rapport com o paciente? Sim, é uma das técnicas que a gente usa assim. Até porque no consultório Smart eu ensino para vocês algumas técnicas de coaching nutricional também. Então o rapport é uma técnica que a gente usa para que o paciente se identifique com a gente de forma mais rápida, tá? E inclusive, Sheila, naquela hora que eu falei na segunda aula, né, sobre as 3 perguntas poderosas e tal, então aquilo lá tem um pouquinho de rapport envolvido também, tá bom? Mari, oferecer degustação em todas as consultas não fica demais? Não. Você acha que comer é demais? Eu não acho. Então assim, fica tranquila, tá? Você não precisa fazer um bolo de festa saudável, sem glúten, sem lactose toda semana, não é isso. Uma semana você pode oferecer, tipo assim, biscoitinhos já prontos, né, e tal, com patezinho que já tá pronto. Na próxima semana você pode trazer um pão de abóbora, sei lá, de repente uma panquequinha de grão de bico com alguma coisa, ou mesmo, até mesmo uma frutinha com alguma coisa em cima, tipo assim, um nibs de cacau, assim, com, de repente, um whey protein, enfim, isso vai depender muito da linha que você segue, tá? Mas não fica cansativo, isso fica tranquilo, as pessoas amam, tá? Vai por mim. Estou fazendo... A Fernanda Silva, olha lá. Estou fazendo degustações desde o congresso e os pacientes estão amando. Aí, Luana, a Fernanda respondendo a sua pergunta. Eu fiz um brigadeiro de banana e depois da consulta a paciente até me mandou mensagem elogiando e agradecendo. Que legal. Nutri, como que você... Ingrid Dias. Nutri, como que você lida com os gastos de impressão e as folhas de ofício, já que você tem materiais que disponibiliza já que você tem que disponibilizar alguns materiais impressos? Ingrid, olha só, o paciente vai pagar, eu não sei quanto que tá a sua consulta nesse momento, mas o paciente, ele vai pagar 250, ele vai pagar R$200 uma consulta, em cada consulta, né? Poxa, quanto que custa uma sulfite? Eu sei que a resma com 500, né, de 500 folhas custa R$20. Então, assim, mais a impressão, quanto que a gente vai gastar por consulta? Se a gente gastar R$10 por consulta, né, de experiência para o nosso paciente, a gente já está tirando um lucro enorme. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma empresa real, assim, uma empresa com vários funcionários, com várias coisas, quando a gente tem... eu trabalhei na minha adolescência em papelaria, trabalhava numa papelaria, vendia assim, caneta Bic, esse tipo de coisa. Quando a gente tem uma empresa mesmo, sabe qual que é o lucro que fica para a pessoa? Né, o lucro que fica para a empresa, na verdade, não é nem para o dono da empresa, é para a empresa. Geralmente é 20%.
De tudo aquilo, geralmente é 20%. Nossa, 20% é uma empresa que está funcionando maravilhosamente bem. Geralmente é de 12 a 20%, isso varia muito. Sabia que aqui a gente já fez esse cálculo? O nutricionista, ele tira até 300% de lucro no consultório. Gente, é muita coisa. Então assim, não economize em experiência para o paciente. Quanto mais experiência você puder fazer, ainda mais assim, falando de sulfite, quanto mais coisa você vai fazer com o teu cliente, melhor vai ser essa adesão, melhor vai ser os resultados deles e coisa e tal, tá? A Gé Zamboni. Mari, estou montando meu consultório. Você acha que vale a pena atender por convênio? Gé, assim, isso depende muito de como que é o mercado da sua região, tá? Inclusive no módulo 2 do consultório Smart, a gente ensina a fazer esse estudo de caso, a gente ensina a fazer esse estudo do mercado da sua região, esse estudo da sua cidade, tá? Então assim, às vezes vale a pena para pegar experiência, mas às vezes não vale, porque assim, eu atendi no convênio, tá? E eu recebia R$26 de cada consulta. Ah, quando tinha retorno era R$13. Tô cascando o bico aqui, ó, Tassiana Nascimento. Eu lembro de você trabalhando na Geo, eu te conheço muitos e muitos anos. Tá vendo, Tássia? Tássia é nutricionista aqui na minha cidade. Pois é, Tássia, você me entende. Enfim, Bárbara Escarpara, Bárbara também daqui de Santos. Oi, Mari, você acha melhor cobrar cada consulta individualmente, pacotes ou consulta mais retorno? Gente, isso depende muito também, tá, Bá? O legal é você realmente vocês, né, fazerem um estudo de mercado da região de vocês e entender como que é a dinâmica da região. O que eu, Mariane, curto, tá? O que eu acho bacana de fazer. Vamos supor, deixa eu pegar até aqui uma caneta pra falar. Deixa eu escrever de verde, vamos mudar aqui. Opa, peraí. Oxi, tá dura essa caneta. Olha só, por exemplo, você pode cobrar na tua consulta, vamos supor, R$300 na consulta com retorno. Essa aqui vai ser a primeira consulta do paciente. Porque é nela que você vai fazer a anamnese, é nela que você vai dar aquela conduta inicial, é onde você vai ter que estudar melhor o caso do paciente, né? Enfim, então essa primeira consulta, ela pode ser R$300, né? Uma consulta, a primeira sendo de 1h30 e o retorno, de repente, sendo de meia hora, tá? Então aí você tem aí esse preço de R$300. E aí, a partir daí, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim vai, você cobra cada consulta. E essas aqui não tem consulta. Desculpa, essas aqui não tem retorno, tá? Então fica assim, R$300 a primeira e essa tem um retorno. E aqui é individual, cada consulta é um preço. Então você pode, por exemplo, colocar aqui R$200 cada consulta dessa, tá? Que são as consultas de acompanhamento. Eu, Mariane, gosto de trabalhar dessa forma, tá bom? O que eu faço? Isso aqui, ó, 450 a primeira e as demais 250, tá? Eu gosto desse estilo. Agora, isso vai variar muito, né, de região, de como que é a dinâmica da cidade e tal. Isso aqui amplia bastante o faturamento, tá? E amplia bastante até as pessoas, porque assim, elas já ficam comprometidas com aquele valor, então isso é muito massa. Deixa eu ver. A Emanuele Lely tá perguntando assim, Mari, no curso Consultório Smart você disponibiliza essas 50 ferramentas? Sim, Emanuele, eu disponibilizo. É um bônus do curso que chama Smart Box. É uma caixa com 50 ferramentas que você recebe todas com um videozinho de como que funciona e etc, tá? É bem massa. Deixa eu ver. Que mais? Mari, você falou que em cada consulta entregar material para o paciente. Mas você muda o cardápio em toda consulta, mesmo se ele não seguiu? Ou faz apenas alguns ajustes e propõe o segmento? Então, Ana, se o paciente não seguiu o cardápio, aí a gente faz mesmo. Então peraí, por que você não seguiu? Aí eu tento ver o porquê que ele não seguiu. Tem até uma ferramenta, que eu chamo ela, uma das ferramentas, né, que quem fizer o Consultório Smart vai receber, que eu chamo ela de matriz da mudança. Então aqui a gente identifica a conduta que o paciente seguiu, a conduta que o paciente não seguiu,
né? O que a gente tem que fazer para mudar e não sei o quê. Então, assim, aqui a gente vai preenchendo essa ferramenta e ele vai nos contando o que ele fez que ele gosta, o que ele fez e ele não gosta, o que ele não fez e ele não gosta, tá? E aí aqui a gente fala assim, pô, se ele não fez e ele não gosta, tira, a gente tem que mudar essa conduta. Se ele fez e se ele gosta, legal, vamos reforçar esse comportamento. Se ele fez e não gosta, será que não vale a pena a gente mudar essa conduta? Ele fez obrigado? Por exemplo, né, para elucidar isso aqui melhor. O paciente tomou lá o nosso protocolo de 30 dias de glutamina, mas ele não gosta. Mas, pô, peraí, ele vai tomar isso pra sempre? Não. Então deixa quieto, mantenha a conduta. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Então é uma ferramenta que a gente chama de matriz da mudança, e aí a gente aplica na segunda consulta, ou quando a gente percebe que o paciente, igual aqui o caso que a Carol Garcia falou, quando o paciente não vem com resultado, né? Aí a gente aplica e tenta entender o porquê que ele não teve esse resultado. Então é bem massa essa ferramenta aí também, tá? Deixa eu ver mais. Dayana Queiroz, você acha que o consultório Smart pode ser benéfico para quem trabalha com nutricionista materno-infantil? Com certeza. A gente, inclusive, tem muitas nutricionistas materno-infantil dentro do grupo. Tem material, tem ferramenta, fica tranquilo. O seu curso recebe certificado? Recebe sim. Carga horária de 60 horas, tá? Precificar retorno somente para avaliação antropométrica? A Rose Holanda tá perguntando. Não, Rose, a gente não vai. Eu acho que a Rose talvez não tenha visto a aula da semana passada. Eu não faço retorno só para avaliação antropométrica. Se a gente faz isso, o paciente dificilmente vai voltar. A nossa intenção aqui é encantar o paciente, tá? É fazer o que ninguém tá fazendo lá no mercado. Essa coisa de voltar para fazer a avaliação, tchau e benção, isso aí não tá dando certo, né? O pessoal tá reclamando que os pacientes não estão voltando. Então a gente tem que inovar, a gente tem que apresentar outras coisas. E aí vem essa questão da gente fazer esses retornos, né? Com essas ferramentas, com essas técnicas, e aí a gente consegue inovar muito mais. Beleza, pessoal? Bom, foi isso aqui que foram essas perguntas, né? Que a minha equipe aqui selecionou para eu responder. Eu quero muito agradecer vocês, quero agradecer por essa sexta-feira. Já tô liberando aqui todo mundo para poder sair com o namorado, sair com o marido, sair com as amigas, né? Ou então simplesmente dormir mais cedo, porque a gente merece também, não é verdade? Então, pessoal, muito, muito, muito obrigada por ter participado dessa semana incrível, de ter participado de tudo isso com muita energia, com muita motivação. E eu vejo vocês na segunda-feira, tá bom? Vejo vocês na segunda-feira com toda a energia, com a ferramenta impressa, porque a gente vai fazer o seu diagnóstico e você vai sair daqui dessa aula na segunda-feira já com o plano, né? Com as suas metinhas, com as suas metas do que você tem que fazer para o seu consultório decolar. Beleza, pessoal? Grande beijo, aproveita o final de semana e a gente se vê na segunda. Tchau, tchau!